Bom dia, é boa madrugada, não é não? Copo discreto. Copo discreto. Quando eu digo que eu bebo muita água à noite, o povo não acredita. Aqui é meu copo de beber água de noite. Fica do lado da cama. De duas, ou vai criar uma proliferação de mosquito da dengue nessa água parada, ou eu acordarei hidratado. Gente, bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós temos uma meta estabelecida por nosso lindo coordenador Vinícius, que disse que nós temos 4 semanas para terminar a nossa apostila, não que é totalmente possível, e só que nós vamos inverter umas ordens dos assuntos, tá bom? Está faltando eu trabalhar com vocês KPS, hidrólise salina. Desculpa, KPS, solução tampão. Solução tampão, nós vamos trabalhar no aulão com o Vanilton. Eu estou vendo com o Vanilton o dia que ele pode, porque eu queria dar um aulão para ele, um aulão com ele, no final de novembro, e aí eu ia explicar a solução tampão e a aplicação de pH e pH na solução tampão, e a gente ia falar junto do tampão do sangue. Ele ia falar sobre o metabolismo do bicarbonato, como é que funciona a bomba de bicarbonato dos rins, e aí eu ia falar sobre a solução tampão, o que era a solução tampão, como é que ela controlava o pH, etc. Aí eu estou tentando ver uma data com ele. Então, hidrólise, solução tampão, vocês vão ver no aulão com o Vanilton, tá bom? E KPS, eu vou ver se eu consigo dar ainda hoje. Se não conseguir, não tem problema não. A gente vai para... A gente deixa para dar na próxima semana. Mas hoje nós vamos começar a nossa aula de hoje trabalhando radioatividade, tá bom? Combinado assim? Então vamos embora. Já vou compartilhar aqui o slide com vocês. Laninha, manda o slide depois da aula? Não vou mandar o slide depois da aula, porque eu descobri que o povo está estudando pelos slides. Então não vou mandar mais não. Gaiado. Então, alguém tem alguma dúvida aí sobre como é que a gente vai fazer? Tudo tranquilo? Pronto, deixa eu só compartilhar aqui o slide. Simbora, meus tubarões. 7h30 da manhã, Vral, vamos torar o aço aqui em radioatividade. Pessoal, então vamos lá. Aula de hoje, radioatividade, apostila 4 de vocês. E vamos que vamos. Deixa eu ver para que tá uma mensagem. Michael vai te ajudar nessa apostila 4. Michael vai me ajudar nessa apostila 4. Gente, vamos embora. Então, radioatividade. Primeiro, antes de entender o que é a radioatividade, como é que isso aqui cai nas questões, entender aqueles conceitos de meia-vida, de vida média, antes de entender isso tudo, você precisa entender por que a radioatividade existe. Entendendo como a radioatividade existe, fica muito mais fácil você entender quais são as emissões radioativas e por que elas são desse jeito, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a aula de hoje respondendo essa pergunta. Por que a radioatividade existe? Gente, é o seguinte, pensa nos elementos radioativos da tabela periódica. São esses últimos. Os elementos radioativos da tabela periódica, pessoal, geralmente são esses que estão mais à frente. Geralmente são esses últimos aqui da tabela periódica. Esses que estão mais distantes. Esses que têm maiores números atômicos. Por quê? Porque se você olhar, vou aumentar aqui um pouquinho a letra, os elementos de maior número atômico, consequentemente, possuem maior massa. Eu quero que você aprenda assim, que esses elementos, eles são pesadões. Eles são muito pesadões, brother. Eles são muito pesadões. Por quê, galera? Porque o número atômico não é o número de prótons. Lembra que a massa do próton importa? Então, se o cara tem muitos prótons, significa que ele também tem muita massa. Então, repito, são os caras que estão pesadões. Quero que você aprenda assim. Eles estão pesadões, tá certo? Beleza. O que é que tem massa em um átomo? Prótons e nêutrons. E onde é que estão tanto os prótons quanto os nêutrons? Bora, gente, vamos dar essa aula junto? Não deixa de dar essa aula sozinho, não? Perfeito, eles estão no núcleo. Eles estão no núcleo. E esse núcleo, ele tem algumas características. Vamos lá. Primeiro, ele é o melhor pré-vestibular da região.
Segundo, ele é uma família... Tô brincando. Mas o núcleo, ele tem algumas características. Ele é pequeno, ele é positivo e ele é denso. Mas guarde no momento que ele é pequeno. Gente, imagina que... Tem sim, Candice. Assim que terminar a aula eu mando, tá bom? Ah, beleza, Candice. Tranquilo. Candice está falando assim, Landinho, o PDF da aula 27 não foi enviado. Tem como tu enviar? Tem sim. Ao término dessa aula, vocês receberão o PDF da aula 27. Certo? Não se preocupem não. Pessoal... Aí tá aqui engasgada. Pessoal, então, imagina, átomos bem pesados com núcleo muito pequeno. Isso vai dar certo? Por exemplo, tu pega o urânio. O urânio, ele tem um número atômico igual a 92, galera. 92. E a massa do urânio... o urânio, ele tem número atômico 92. Sabe quanto é a massa do urânio? 238. Gente, tu acha que um núcleo bem pequenininho vai conseguir segurar 238 de massa e vai ficar tranquilo? Não vai. Então, galera, é o seguinte, esses átomos que são pesadões, que tem muita massa, eles acabam se tornando instáveis, tá certo? Então, esses átomos pesadões, eles acabam se tornando instáveis, tá bom? E vocês sabem que massa também atrai energia. E por que esses caras são instáveis, então? Por dois motivos. Eles são instáveis porque eles têm muita massa e muita energia para o seu tamanho. Tá bom? Então, galera, por que a radioatividade existe? Porque são elementos que têm uma massa muito elevada. São elementos que acabam ficando instáveis por causa desse excesso de massa. E essa instabilidade deles é o que vai gerar radioatividade. Tá bom? Beleza? Então, basicamente, o nosso esqueminha é isso aqui, ó. Vou colocar aqui um quadradão preto, certo? Para a gente entender melhor como é que isso acontece. Então, eu vou ter, por exemplo, vou usar o mesmo exemplo aqui do urânio, que tem um número atômico 92 e 235 de massa, certo? Aí esse urânio, galera, é um átomo, vou desenhar assim, ó. É um átomo que está completamente instável. Por que ele está completamente instável? Mais uma vez, porque ele é muito pesadão, porque ele tem um excesso de massa. Por ele ter um excesso de massa, ele tem um excesso de energia. Então aqui, pessoal, tem um átomo que está muito pesadão, tá bom? Beleza. Gente, então quais são os problemas aqui? Qual é o problema aqui desse urânio? É que esse urânio, ele está instável por um excesso de massa ou energia. O problema é esse. O bicho está instável por excesso de massa ou de energia. O problema é esse. Pessoal, como é que eu resolvo esse problema, então? Como é que eu resolvo esse problema? Gente, eu tenho que atacar o mal pela raiz. O problema desse átomo não é que ele está com excesso de massa? O problema desse átomo não é que ele está com excesso de energia? Perfeito, Duda. Então, o que é que eu faço? Para tornar esse átomo estável novamente, eu vou ter que liberar ou parte da massa, que está tornando esse átomo instável, ou ele vai liberar um pedaço seu, liberar um pedaço da massa, ou ele vai liberar uma quantidade de energia. Beleza? E aí, ele vai formar agora um novo átomo, que pode ser urânio ou não, pode ser outro átomo, só que agora um átomo totalmente estável. Beleza? Tranquilidade, gente? Tranquilidade. Galera, então os átomos radioativos, eles têm atividade de forma que eles vão eliminar parte de sua massa ou parte da sua energia. E quando eles liberam parte da sua massa ou parte da sua energia, eles fazem guarda essa palavra, que ela vai ser a palavra que nós vamos usar para a maior parte da aula de hoje, eles vão fazer uma emissão radioativa.
certo? Então, para todo mundo ficar ciente, o que é uma emissão radioativa? É aquilo que o átomo vai liberar para se estabilizar. Ou seja, é o átomo liberando parte de sua massa ou parte de sua energia para se estabilizar. São as emissões radioativas. Tudo bem? Então, o átomo, ele libera um pedaço dele. Ele pega um pedaço dele e joga para fora. É tipo assim, eu estou subindo a ladeira com uma saveiro carregando 200 kg de açúcar atrás. Aí a saveiro está morrendo. Aí o que eu faço? Eu jogo um pouquinho desse açúcar fora e aí a saveiro consegue andar. Tá bom? Então, repetindo, emissão radioativa é quando o átomo vai eliminar parte de sua massa ou parte de sua energia para se estabilizar. Então, gente, o que é a radioatividade? É justamente isso. Ó. Radioatividade, rádio, vem de núcleo, vem de centro. Certo? E a atividade, gente, a atividade. Tem a atividade do centro, a atividade do núcleo. Então, é um núcleo que tem atividade. Então, resumindo, a radioatividade existe porque existem átomos que estão com excesso de massa ou excesso de energia, e isso os torna instáveis. Para se estabilizar, eles vão ter que emitir parte dessa sua massa ou parte dessa sua energia. E o nome dessa emissão chama de emissão radioativa. Bem simples. Tranquilo? Tranquilo. Verdadeiro ou falso? Um átomo, para ser radioativo, tem que ter uma massa muito grande. Geralmente acima de 150. Verdadeiro ou falso? Fala, Henrique, vamos participar? As duas respostas fazem sentido. Mas cuidado que isso é uma pegadinha muito comum dos vestibulares. Pessoal, um átomo para ser radioativo, ele não necessariamente precisa ter uma massa absurda, não. Eu vou explicar o porquê. Olha, a tela ficou toda preta. Calma, fui eu. Ó, preste bem atenção. O carbono. O carbono que nós conhecemos é carbono de número atômico 6 e a massa molar dele é 12, tá certo? Beleza. Esse carbono aqui, ele é radioativo? O carbono que você conhece é radioativo? Não, ele não é radioativo. Perfeito, Duda, ele não é radioativo. Mas eu acho que você conhece outro carbono, que é um isótopo do carbono, ou seja, tem o mesmo número de prótons, que é usado para datar fósseis, que é o carbono 14. E o carbono 14 é radioativo? É. Esse aqui é radioativo. Tá vendo que não precisa ter uma massa muito grande? O cara com uma massa de 14 já consegue ser radioativo. Vou dar outro exemplo. O hidrogênio que você conhece, número atômico 1 e massa 1, ele é radioativo? Não. Agora o hidrogênio deutério, que é um isótopo do hidrogênio, e o hidrogênio trítio, que é outro isótopo do hidrogênio, eles são radioativos? São até demais. Principalmente o trítio. São muito radioativos. Mas olha a massa dele. É 3. Ele tem uma massa muito grande? Não é que a massa dele seja grande. A massa é grande para ele. Porque, por exemplo, o hidrogênio ele nasceu para ter massa 1. O hidrogênio que você conhece, ele tem massa 1. Ele nasceu para ser 1. Se você coloca mais 1 ou 2 nêutrons dele, não é que ele vai ficar pesadão demais. Mas ele está muito pesado para a estrutura dele, que nasceu para ter só um próton nele. O carbono, ele nasceu para ser 12, mas se você colocar mais 2 nêutrons e ele virar carbono 14, ele vai ficar pesado. Não é que ele vai ficar pesado, ele vai ficar pesado para ele. Tá certo? Então, praticamente todo átomo pode ser radioativo. É só você aumentar a massa do seu estado original. Você pega, por exemplo, um nitrogênio que tem massa 14, tá com nêutron nele, para ele ficar com massa 15, ele vai ficar instável, porque ele vai ficar mais pesado do que o que ele nasceu para ser. Tranquilo? Fácil de entender assim, não é não? E a radioatividade? Quando você pensa em radioatividade, você já pensa em umas coisas absurdas, né? Sei lá, você já pensa em uma pessoa entrando numa câmara radioativa e saindo com 3 braços, soltando raio laser pelos olhos, e não é bem assim, não. Alguém aqui que está assistindo esta aula nesse momento, já entrou em contato com alguma fonte radioativa alguma vez na vida? Já. Raio-X. Todo mundo, né, já entrou.
Raio-X, eu entro em contato com radiação todo dia lá no hospital. Todo dia tem radiação no hospital. Tomografia usa radiação. Raio-X usa radiação. Então, quem fez esses exames de imagem entra em contato com radiação. A ressonância, gente, ela não usa radiação, tá certo? Eu vou explicar como é que funciona esses exames, mas a ressonância ela não usa radiação. Como o próprio nome diz, ressonância magnética, ela faz uso de um campo magnético. Ela emite um campo magnético, esse campo magnético vai atravessar as estruturas do corpo e ele vai projetar uma imagem tridimensional no computador, tá certo? Mas o raio-x, a tomografia, os exames contrastados, eles são todos utilizando as arteriografias, cateterismo, tudo utiliza radiação. Ah, mas eu nunca fiz nem um raio-x, Landinho. Mas você já comeu pelo menos uma banana na vida. E a banana, gente, ela tem átomos de potássio radioativo. Já bebeu água alguma vez na vida? Dentro da água, pessoal, existem os átomos as moléculas de água normal, né? Que é H2O. Todo mundo conhece. Mas existe também, gente, o D2O, que é a molécula de água com átomos de deutério. Mas você não tem câncer porque você bebe água. Por quê? Porque a quantidade é muito pequena de átomos de deutério. Agora, você pode ter câncer se você fizer um excesso de exame de imagem. Então, quando chegar aquela senhorinha no PSF, doutor, pede uma chápara do pulmão para mim. Aí você, por quê? A senhora está sentindo o quê? Não estou sentindo nada, não, é que eu queria fazer um check-up. Essa pessoa está se expondo de forma desnecessária à radiação. Aí você não passa, aí a senhorinha sai e diz assim, esse doutorzinho é muito fraco, não sabe de nada, não quis pedir nem uma chápara do meu pulmão. É a triste vida da pessoa que quer fazer as coisas certas. É assim mesmo. E acontece demais. Doutor, pede uma tomografia da minha barriga. Por que não? Porque eu tô com uma dor. Não, não precisa não. Ah, Maria, médico ruim, não pediu uma tomografia para mim. Você está se expondo à radiação desnecessariamente. Inclusive, pessoal, os técnicos de radiologia, não sei se tem algum técnico de radiologia aqui na aula, geralmente tem. Eles podem se aposentar um pouco mais cedo por causa disso, devido à exposição à radiação. Tá certo? Mas eu quero que vocês entendam que a radiação, ela pode curar, como os tratamentos com radioterapia, ela pode matar, como os acidentes radioativos, ela pode causar câncer, ela pode curar e ela pode não fazer nada. Tudo depende de quê, gente? Tudo depende de quê? Qual a diferença da radiação? Perfeito, Palominha. Perfeito, Duda. Perfeito, Ariel. Qual a diferença da radiação que cura para que mata para que não faz nada? A dose. É a dose. A radiação que cura é uma dose extremamente calculada. Cada órgão consegue receber uma quantidade definida de radiação. Tá certo? Beleza? É igual remédio. Perfeito. É igual remédio. Mas a radiação, pessoal, ela está presente no nosso dia a dia. A banana, ela tem uma quantidade razoável de átomos de potássio 40, que é potássio radioativo, mano. É potássio radioativo. Inclusive, tem história, se vocês procurarem na internet, de banana disparando alarme de aeroporto. Você colocar um cacho de banana lá na sua mochila e passar nos alarmes mais antigos do aeroporto, o alarme dispara. Isso é resenha demais, velho. E, além disso, tem alguns locais, alguns aeroportos mais antigos que tem placas assim, proibido banana. Na moral, porque a pessoa pode assaltar uma outra com banana? Não, para não disparar os alarmes, justamente. Vamos por conta da radiação emitida aqui pela banana, mas que é uma quantidade muito baixa. É uma quantidade muito baixa. Então, a diferença é sempre a dose. Então, não se preocupe que esse macaco aqui ele não comeu banana radioativa, não. Fique tranquilo que tá de boas. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Pessoal, até o momento, alguma dúvida nessa introdução? Tranquilidade, né? Você sabe qual é a diferença de quimioterapia para radioterapia? Ó, quimioterapia é o que eu vou fazer agora. Eu esqueci de tomar meu remédio da gastrite. Se eu não tomar o meu remédio da gastrite, minha vida não faz sentido. Então, eu vou agora, que eu me lembrei, falei em quimioterapia, eu me lembrei. Eu vou agora tomar aqui minha quimioterapia, meu pantoprazol. Pronto, fiz uma quimioterapia agora. Quimioterapia, o próprio nome diz, gente, é uma terapia com uso de substâncias químicas. Você tomar uma dipirona é uma quimioterapia.
Então, quando o médico diz assim, ó, o seu tratamento vai ser quimioterápico, significa que você vai fazer um tratamento com uso de fármacos, de drogas, de medicações, tá certo? Radioterapia é a terapia com uso de radiação, que pode ser uma braquiterapia ou teleterapia, tá certo? A braquiterapia é quando você coloca a fonte radioativa em contato com o órgão de interesse. Por exemplo, hoje em dia se faz muita braquiterapia para câncer de colo de útero. O médico vai colocar a fonte radioativa, é lógico que é dentro de um aparelho, introduz no conduto vaginal e coloca em contato com o colo do útero. Se chama braquiterapia porque a fonte radioativa fica perto do órgão de interesse. E a teleterapia é a distância. A pessoa está lá deitada na cama, então a fonte radioativa fica longe da pessoa, e a pessoa é enquadrada no local onde vai receber radiação e toma-lhe radiação. Tá certo? Beleza. Mas agora vamos falar sobre as emissões radioativas, porque, pessoal, vocês viram que o átomo ele pode estar instável, não é isso? Porque ele tem um excesso de massa, ele tem um excesso de energia, se torna instável. Ok. Como eu falei para vocês, esse átomo ele pode liberar parte da sua massa ou pode liberar parte da sua energia. Como é o nome diz, que a gente chamou no instante, são as emissões radioativas. Ok também. Ok também. Pessoal, seguinte. A emissão, ela pode ser emissão de massa e energia, ou ela pode ser uma emissão somente de energia. Mas sempre tem energia no meio. A diferença é que pode ter massa e energia e pode ter só energia. Existem várias emissões radioativas, várias mesmo. Existem os raios X, mas nós só estudamos no ensino médio 3. A emissão do tipo alfa, a emissão beta e a emissão gama. São essas 3 que nós vamos estudar, tá bom? Nós vamos ver as características de cada uma. Então, a partir de agora, você que está fazendo seu resumo bem bonitinho, vai esperar um pouquinho, eu vou explicar as características de cada uma, e eu prometo a você que gosta de fazer resumo organizado, que no final eu vou mostrar uma tabela, e nessa tabela você vai organizar seu resumo conforme a tabela. Então, nesse momento, pare de copiar, eu sei que é difícil para você, você é um maníaco por resumo, eu sei que você está se tratando de uma clínica de reabilitação para pessoas que gastam salário com estabilo, mas calma, que agora eu vou só explicar, você presta atenção, no final mostra a tabela e você faz seu resumo bem bonito, tá bom? Então, gente, ó, guarde no seu coração o seguinte, que a partir de agora nós vamos estudar 3 emissões radioativas. As emissões do tipo alfa, beta e gama, tá certo? Vamos entender quais são as características da radiação alfa, da radiação beta e da radiação gama? Agora, eu vou falar para vocês da carga de cada uma delas, da massa de cada uma delas, da velocidade do poder de penetração de cada uma delas, do símbolo e como é que é a reação com cada uma delas, tá bom? Então, vamos primeiro falar da carga de cada uma. Gente, um casal lindo e maravilhoso. Vocês já devem ter ouvido falar dela, a diva, linda, Marie Curie. Marie, não é Mary Curie, não é Marie Curie. Marie, ela é uma polonesa, certo? E Marie, junto com seu esposo Pierre, que ninguém tá nem aí para ele, só para ela, junto com seu esposo Pierre, eles buscaram entender quais eram as características das fontes radioativas, porque já sabia da existência da radioatividade, mas não sabia como ela funcionava, de onde é que ela vinha e quais eram as características das emissões. O que eles fizeram, pessoal? Eles colocaram... Gente, desculpa o bocejo. Para dar essa aula para vocês hoje, eu tô com a roupa do hospital aqui, porque eu acabei de chegar na UTI. Eu saí do hospital, eu saí de casa, fui para o hospital, cheguei no hospital, era 5h30, aí vi os pacientes, evoluí, deixei lá tudo certo, aí voltei para casa, aí vou dar essa aula para vocês até 9, até 9h20 mais ou menos, eu vou voltar para o hospital, passar o resto de lá. Então tá uma bagaceira. Não vai dar certo. Vou me formar próximo mês, meu Deus! Vamos lá. Gente, então, o que eles fizeram? Eles emitiram cada uma dessas partículas. E para avaliar a carga delas, olha que inteligente. Eles colocaram de um lado uma placa negativamente carregada e do outro lado eles colocaram uma placa positivamente carregada, certo? E aí botaram as partículas para correr. Aí olha que massa. A radiação do tipo alfa, eu quero que você olhe apenas para a alfa. Neste momento, eu quero que você olhe apenas para a alfa. Então esquece beta, olha só para alfa, certo? A radiação alfa, pessoal,
ao ser lançada, ela teve uma atração pelo polo negativo da placa. Gente, se a radiação alfa teve uma atração pelo polo negativo da placa, isso só pode significar que a partícula alfa é uma partícula o quê? Positiva. Se ela é atraída pelo polo negativo, ela só pode ser positiva. E ainda lhe digo mais. A partícula alfa, ela não só é positiva, não. Ela é positiva 2 vezes. A carga da partícula alfa, pessoal, é mais 2. Tá? Mais 2. Vocês lembram lá que no começo do ano eu estava explicando modelos atômicos e eu expliquei o modelo de Rutherford? Aí eu falei assim, ó. O polônio é um potente emissor de partículas alfa. Mas não precisa você saber nada agora não, porque nós estamos no começo do ano. Só aceite que ela é uma partícula positiva. Foi assim que descobriram que ela era uma partícula positiva. Certo? A partícula beta, por sua vez, ela tem uma atração muito forte pelo polo positivo da placa. Ou seja, ela é positiva ou ela é negativa? Se ela é atraída pelo polo positivo, ela é perfeito. Negativa. E digo mais, a carga dela é -1. Já a radiação gama, gente, ela passa direto, ó. Ela nem é atraída pelo polo positivo, nem pelo polo negativo. Isso significa que a partícula gama é positiva? Não. É negativa? Não. Ela é o quê? Neutra. Sua carga é 0. Ok? Ok. Mas tem um detalhe que pode fugir aos olhos. Explique já, Luquinhas. Tem um detalhe que pode fugir aos olhos daqueles que acordam 7 horas da manhã morrendo de sono. Vocês percebem alguma diferença aí entre a alfa e a beta? A beta ela é mais atraída. A beta ela é mais atraída. Na verdade, essa curva da beta ela é mais intensa, né? Eu vou lhe fazer uma pergunta. É mais fácil fazer uma curva num caminhão ou num carro pequeno? Carro pequeno. Por que no carro pequeno? Porque ele é mais leve, não é isso? Se você está vendo que a beta está sofrendo um desvio tão acentuado, significa que ela é mais leve ou ela é mais pesada? Significa que ela é mais leve. Tá certo? Enquanto que a alfa, ela não desvia muito porque ela é mais pesada. Beleza? Beleza. Gente, ainda te digo mais. Não foi assim que descobriram qual era a massa de cada uma das partículas, não. Seguinte. Para descobrir a massa e a velocidade, eles atrelaram massa e velocidade ao poder de penetração das placas. Como assim, gente? Ó, se eu pegar uma bala com minha mão e jogar essa bala na porta, a bala vai perfurar a porta? Provavelmente não. A menos que você seja Bruno Moraes. Aí a porta vai cair. Mas se você não for Bruno Bomba, provavelmente não. Agora, se eu pegar uma arma e atirar na porta daqui da minha casa, que é uma porta super fuleira, provavelmente, não assalte minha casa, por favor, provavelmente vai furar a porta. Qual a diferença da bala atirada com revólveres e com a bala atirada pela minha mão? A velocidade. Perfeito, Paulinho, a velocidade. Velocidade essa que vai implicar diretamente no poder de penetração. Ou seja, quanto mais rápida é a partícula, maior o seu poder de penetração. Quanto mais lento, menor o seu poder de penetração. Pega esse primeiro link mental e guarda. Vamos fazer um outro link mental agora. Vai apostar uma corrida. Vai apostar uma corrida agora. Vai ter uma corrida. Certo? Diga no professor do núcleo que seja magno. Eu estou pensando aqui, só vem gordo na minha cabeça. Eu pensei em Neto, em Van Newton, em Thiago. Edvan. Pronto, meu Deus. Foi difícil pra caralho agora, viu? Eita, pô, missão difícil da peste. É Sâmio também, né? Zil não. Arthurzinho Marromeno. Momoso. Michael, pô, Michael. Michael total. Pronto, vai ter uma corrida entre Edvan,
Michael, Momoso, só os fitness lindos, educadíssimos, contra Vanilton e Jerônimo Neto. Uma corrida. Gente, você tem que apostar 10 mil reais. Eu não vou nem perguntar em quem você apostaria, mas em quem você não apostaria para essa corrida. Eu não apostaria em Jerônimo Neto. Vou explicar o porquê. Porque Vanilton, ele pelo menos ele joga bola e Vanilton joga bem que só. Eu não sei se você já viu Vanilton jogando bola, mas Vanilton é um craque. É um craque de bola. Quando tinha os rastros do núcleo, meu amigo, só dava Vani 10 e o Lando 9. E Vanilton tá mais magrinho agora, né? Então ele tá correndo mais. Mas o tal do Jerônimo Neto, amigo, o caba é morto. Eu fui dar um plantão com ele em Jati. Menino Neto, vai no consultório e volta, ele já volta com um palmo de língua para fora. O homem é sedentário, meu patrão. Eu com certeza não apostaria em Jerônimo Neto. Ah, você tá sendo gordofóbico. Não é isso. O que eu tô querendo dizer para vocês é que, geralmente, quem é mais pesadinho corre menos. Ou não é? Então, preste atenção. Quando a partícula é mais pesada, ela tem uma velocidade menor. Quando ela tem uma velocidade menor, ela penetra menos. Junte tudo na sua cabeça e vamos entender isso aqui agora. Vamos lá. Não vou dizer quem foi que disse, mas Vitória disse assim: o que tem de peso, tem de dinheiro. Equivalências. Na verdade, Vitória, se ele fosse ter de peso o que ele tem de dinheiro, ele pesava no mínimo uns 35 arroba. Vamos ter dinheiro, viu? Gente, então, ó, poder de penetração. Deixa eu contar só bem ligeirinho. Eu invisto em ações, né? Aí, Jerônimo Neto, a gente não conta isso aí, não. Aí ele falando, ei, negão, esse negócio de ações. Aí eu disse, mas eu não gosto muito de falar sobre ações, não, porque às vezes o cara fica achando que eu tô indicando alguma coisa. Ele, não, mas tu acha que é bom quanto pro cara começar? Uns 50, 100. Por isso, mas quando eu comecei com uns 300. O meu primeiro aporte foi de 300, 400. Aí ele, não, negão, aí fica pesado. Eu disse, não, pô, 300 reais é tranquilo, 400 reais é tranquilo. Aí ele, não, pô, tô falando 50 mil, 100 mil. Eu liguei, peraí, meu patrão. Aí eu vou brincar devagarzinho aí. Eu tô investindo, meu Deus do céu. Eu liguei, meu patrão, deixa de humilhar. Ele até falou 50. Eu não vai investir só 50 quanto tem ações? Aí eles, não, pô, falando mil. Eu digo, ei, menino, é só assim? Vou investir 50 mil aqui. Enfim. Galera, então, ó, a radiação, colocou-se a radiação alfa, beta e gama para correr. Gente, a radiação alfa, ela não consegue atravessar nem uma fina lâmina de papel, nem uma fina folha de papel. A radiação alfa não passa. Já a beta, ela atravessa com facilidade a folha de papel, mas ela para numa placa de alumínio, tá bom? Enquanto que a gama, ela atravessa com facilidade o papel, com facilidade o alumínio, mas ela para no chumbo. O chumbo, gente, ele é capaz de reter todas as radiações. Por essa razão, salas onde tem setores na medicina que utilizam radiação, por exemplo, uma sala de radioterapia, uma sala de raio-x, elas são todas feitas com paredes de chumbo. Na verdade, hoje em dia, os hospitais mais modernos, anotem isso aí que pode cair na prova de vocês, certo? Os hospitais mais modernos, eles são feitos com argamassa chamada argamassa baritada, certo? O que é argamassa baritada, gente? A argamassa baritada é uma argamassa que tem átomos de bário misturados no cimento, né, na argamassa. E o bário, gente, se vocês lembrarem, raio atômico cresce para onde? Para baixo, para a esquerda, né? E olha como é a família 2A. Bebi magnésio na casa do senhor Barão. O bário, ele é bem à esquerda e bem abaixo. Ou seja, ele tem um raio atômico muito gigante, velho. O raio atômico dele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele consegue reter radiação. Certo? Por isso que se utiliza a argamassa baritada, tá bom? De qualquer forma, vamos raciocinar. Gente, se a radiação alfa, ela não passa nem na folha de papel, ela tem um poder de penetração alto ou baixo? Vamos ligeiro, porque o tempo da aula é mais curto. Alto ou baixo? Baixo.
Então a velocidade dela é alta ou baixa? Baixa. Significa que ela é leve ou ela é pesada? Pesada. Certo? Gama. Gama ultrapassa quase tudo. Então a velocidade dela é alta. O poder de penetração, alto. Isso significa que a massa dela é muito pequena. E beta é o meio termo. Se você considerar o nosso corpo, pessoal, a radiação alfa, ela não passa nem da sua pele. A beta, ela chega até os seus músculos e para nos ossos. A gama, ela é capaz de atravessar o corpo com facilidade. Então eu te pergunto, quando você vai fazer um tratamento de um câncer de pâncreas com radioterapia, qual a melhor radiação para você utilizar? Alfa, beta ou gama? Gama, perfeito, Palminha, gama. Porque a alfa não vai passar nem da pele, a beta vai chegar no músculo e vai parar nas costelas, mas a gama é capaz de atravessar e irradiar o órgão. Tá bom? Então, resumindo tudo, chegou a hora de você aí que é viciado em resumo, você que está na clínica de reabilitação para os viciados em estudo de Gram, tá na hora de você fazer o seu resumo bonitão. Então, galera, resumindo, ó, a radiação do tipo alfa, lembra que eu falei para vocês que a carga dela é mais 2? Por que a carga dela é mais 2? Porque ela é composta por 2 prótons, tá bom? E se eu tenho 2 prótons, gente, próton com próton vai sofrer repulsão. Por isso que eu preciso ter nêutron para evitar a repulsão desses prótons, tá bom? Então, gente, ó, a radiação do tipo alfa, ela é, por enquanto, ela é 2 prótons e 2 nêutrons. Por isso que a carga dela é mais 2. E se eu tenho 2 prótons e 2 nêutrons, qual vai ser a massa da partícula? 4. É por isso, gente, que o símbolo de alfa é assim, ó. Alfa. Quantos prótons alfa tem, né? 2. Embaixo eu não coloco o número de prótons, então eu coloco um 2 aqui embaixo, ó. Alfa é 2. Aí, né, 2 prótons e 2 nêutrons, aí qual é a massa? 4. Então, você vai aprender agora que alfa é 2 e 4. Repita na sua casa comigo agora que alfa é 2 e 4. Alfa é 2 e 4. Repita aí. Alfa é 2 e 4. Alfa é 2 e 4, vai ficar isso na sua cabeça. Alfa é 2 e 4. Tá certo? Alfa tem quantas sílabas? 2. Alfa tem quantas letras? 4. Alfa é 2 e 4. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então, nunca esqueça que alfa é 2 e 4. Tem 2 prótons, 2 nêutrons e por isso a massa é 4. Alfa é 2 e 4. 2 sílabas, 4 letras, alfa é 2 e 4. Tranquilo? Tranquilo. Já a radiação do tipo beta, gente, é o seguinte. A radiação beta, ela tem carga menos 1 porque ela é apenas um elétron acelerado. Tá bom? A radiação beta, ela é um elétron acelerado. E elétron não tem massa desprezível? Então, como é que eu represento a partícula beta? Beta é menos 1 e 0. 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 Então, alfa é 2 e 4, beta é menos 1 e 0. Alfa é 2 e 4, beta é menos 1 e 0. Já a radiação gama, lembra que eu falei para vocês que ela tinha velocidade altíssima? Então, ela tem uma velocidade altíssima e ela não tem carga. Sabe por que ela não tem carga? Porque ela não tem nada. Sabe por que ela é tão rápida? Porque ela não tem nada. Constantino, então a radiação gama não é nada? Não, não estou dizendo que ela não é nada, eu estou dizendo que ela não tem nada. Galera, o que é, na física, que só carrega energia sem carregar massa? Onda. Por isso que a radiação gama é uma onda eletromagnética. Eu não posso nem chamar a gama de partícula. Eu não posso falar assim, ó, a partícula gama. Não, isso está errado, porque gama não é uma partícula, porque para ser partícula tem que ter massa. Então, alfa é partícula, beta é partícula. Ah, ela diz, mas beta tem massa zero. Não. É desprezível, mas até tem. Então, eu posso chamar de partícula, mas gama eu não posso chamar de partícula. Tá bom? Então, do jeito que alfa é 2 e 4, beta é menos 1 e 0, gama é 0 e 0. Tá aí a tabela linda e maravilhosa para vocês. Dúvidas? Dúvidas? Cinco segundos para aparecerem dúvidas. Fala da velocidade, Lami. Oi? Velocidade. Pronto, ó, a velocidade. Não precisa decorar isso aqui não, tá certo? Mas a velocidade alfa, né, é a mais pesada, então a velocidade dela é a mais baixa de todas, ó. O poder de penetração dela é baixo, tá certo?
Gama, como praticamente não tem massa, a velocidade é a velocidade da luz. O poder de penetração é muito alto, tá certo? Então, eu já tinha comentado que quanto mais pesada, menor a velocidade. Tá bom? Tá, obrigada. Pode ir? Então vamos. Gente, como é que isso cai? Já falei sobre isso, né? Só um comentário. O que é uma radiação ionizante? Espera aí, Camille pediu para voltar um slide. Esse aqui, Camille? Ponte. Gente, só um detalhe. Aqui tem maior poder de penetração, é a gama, certo? Mas o que é... Vou voltar aqui, Fabão. Pronto. Mas o que é uma radiação ionizante? Gente, radiação ionizante é uma radiação que é capaz de ionizar, como o próprio nome diz. Ou seja, é uma radiação que tem energia suficiente para gerar uma carga, tá certo? Então, tipo assim, ó, eu tenho uma célula e a radiação não ionizante, ela atravessa a célula sem mudar a carga dela. Mas a radiação ionizante, você vai notar que ela é capaz de mudar a carga, ou seja, ela é ionizante, ela é capaz de gerar íons. Então, você altera a polaridade daquela célula. Uma célula que era para ser neutra, você deixa positiva. Você rouba elétrons, você consegue arrancar elétrons dos átomos dessa célula. Aí, gente, isso é um problema, porque isso vai fazer com que essa célula fique defeituosa. E eu vou lhe explicar agora como é que surge o câncer, tá bom? Então, a radiação ionizante ele é capaz de arrancar elétrons e ionizar não só as células, tá certo? Mas também outros átomos. Gente, o que acontece no câncer é o seguinte: uma célula, quando ela sofre uma lesão, ela tem duas coisas para acontecer com ela. Ou ela vai sofrer um reparo, ou ela vai morrer. Então, por exemplo, vamos supor que você atravessou uma célula com radiação. Essa célula, ela tem duas possibilidades. Ou ela vai sofrer morte. Como é o nome da morte celular programada? Apoptose. Apoptose, perfeito. Ou ela vai sofrer apoptose, ou ela vai sofrer reparo. Certo? Proteínas vão fazer o reparo dessa célula. E essa célula vai voltar ao seu estado original, com uma pequena cicatriz. Se você tiver outra lesão, você pode, de novo, sofrer reparo ou a morte. Se você tiver outra lesão, reparo ou morte. Outra lesão, reparo ou morte. Só que se você tiver agressões constantes a essa célula, você vai chegar num negócio chamado ponto de não retorno, em inglês, certo? Point of non return. Point of non return. O que significa isso? É um ponto em que a célula ela já está tão lesada que ela não consegue se reparar mais. E aí, gente, essa célula ela está tão lesada, mas tão lesada, que em organismos imunocompetentes ela vai entrar em morte celular. Só que essa célula pode estar tão lesada, tão diferente do teu organismo, que teu organismo pode não reconhecê-la e não fazer a morte dessa célula. E aí, gente, essa célula, ela passa a se dividir. Aí qual é o problema? Você tem uma célula que está tão bugada, tão lesada, tão diferente do teu organismo, que essa célula vai se dividindo e teu corpo não percebe que é uma célula diferente. E essas células, elas têm um problema muito grande. Qual o problema? É que essas células aqui, elas não têm capacidade de reparo boa, mas essas células também não têm proteínas de check-up, como, por exemplo, a P53. Vocês lembram que a P53 é uma proteína de check-up da divisão celular? Então, a célula começa a se dividir, não tem ninguém para fiscalizar essa divisão, ela começa a gerar um monte de célula mutante, e essas células mutantes elas vão se proliferando,
proliferando de forma acelerada e essas células elas vão acabar gerando o tumor. Tá certo? Beleza? Beleza. Aí o que acontece, pessoal? Esse tumor pode ser benigno quando ele é restrito ao tecido e ele pode ser maligno quando ele começar a invadir estruturas adjacentes. Qual é o princípio da radioterapia? Eu falei um detalhe que talvez você possa ter passado despercebido, mas é muito importante. A célula, quando ela é uma célula mutante, a célula cancerígena é uma célula mutante e essa célula cancerígena ela não tem capacidade de reparo. Não tem, ela perde a capacidade de reparo. Então, se ela sofre uma agressão, ela morre. Ela não tem capacidade de reparo. Se ela sofre uma agressão, ela morre. Tá certo? Então, o que acontece? Você vai irradiar a pessoa com radiação ionizante. Por que o sol causa câncer de pele? Porque o sol, a radiação ultravioleta, ela é uma radiação ionizante. Então, todo dia a pessoa está sendo exposta à radiação ionizante, as células dela estão sofrendo lesão, reparo, lesão, reparo, lesão, reparo, ou morte, lesão, reparo, ou morte, lesão, reparo, ou morte, até que chega um momento que passa do ponto de não retorno e a célula torna-se uma célula cancerígena. É por exposição excessiva. E ainda digo mais, a radiação tem efeito cumulativo. Então, a radiação que você recebeu hoje, ela vai para o resto da vida. E as doses extras que você vai recebendo vão se acumulando. Por isso que você que tem uma mania besta de gostar muito de fazer exame, pense 2 vezes antes de fazer um exame. Pense 2 vezes antes de fazer uma radiografia. Pense 2 vezes antes de fazer uma tomografia. Não é que você vai fazer uma radiografia e ter câncer. Mas os exames eles têm sempre que ser feitos e pedidos de forma racional. Tá certo? Aí, galera, é o seguinte. A célula cancerígena ela não tem poder de reparo. Aí o que você faz? Por exemplo, a pessoa está com câncer de mama. Você joga a radiação ao redor do tumor. E aí o que vai acontecer? Essa radiação vai pegar células sãs e vai pegar células doentes. Quando ele pegar células sãs, as células sãs vão sofrer reparo e vão continuar a sua vida com aquela cicatriz, com o risco de se tornarem um câncer mais à frente, mas que no momento elas sofreram reparo e estarão ok. Enquanto que as células cancerígenas, ao sofrerem lesão, elas só têm um caminho, a morte. Então, a radioterapia, ela mata as células cancerosas e elas lesam as células sãs. Tá certo? Se seu corpo tiver capacidade de fazer reparo normalmente, ok, você pode inclusive curar. Existem vários cânceres que são curados apenas com radioterapia. Existem algumas modalidades de câncer de cólon, de intestino grosso, que são curadas apenas com radioterapia. Essa radioterapia, guarde esse conceito. Esse conceito eu vou responder essas perguntas que estão vindo, viu? Esse conceito pode cair na prova de biologia, porque lembra que biologia tem uma parte de genética e tem uma parte de... Esqueci o nome, é tipo tecnologia, é biotecnologia, né? A quimioterapia e a radioterapia, ela pode ser adjuvante ou neoadjuvante, certo? A neoadjuvante é antes. A adjuvante é depois. Eu vou explicar qual a diferença. É assim, ó. O que é uma radioterapia neoadjuvante? A radioterapia neoadjuvante é quando você faz uma radioterapia ou quimioterapia, tanto faz, antes da cirurgia. Por quê? Porque, às vezes, existe um tumor que ele é um tumor de reto, e quando esse tumor pega reto baixo, que se aproxima da borda anal, a cirurgia, chamada cirurgia de Miles, é uma cirurgia muito grande, que tem, inclusive, que amputar o reto. Tá certo? Aí o que se faz para evitar a cirurgia de Miles? Você faz uma radioterapia antes da cirurgia, aí você diminui o tamanho do tumor, aí ele se afasta da borda anal. Aí você, ao invés de fazer a cirurgia de Miles, que tem que amputar o reto, você faz só uma sigmoidectomia que tira só o segmento, sem precisar fazer uma amputação do reto. E a pessoa não vai precisar passar o resto da vida com colostomia. Então você faz a radioterapia antes da cirurgia para melhorar os resultados da cirurgia. Tá certo? Já a adjuvante é quando você faz a cirurgia e você faz a radioterapia depois para diminuir a chance de reincidência. Tá certo? Outro tumor que faz muita quimioterapia e radioterapia adjuvante é o tumor de mama, é o tumor de fígado, é o tumor de pâncreas. Geralmente se faz muito radioterapia adjuvante, tá certo?
Respondendo às perguntas. Deixa eu ver aqui. Luquinhas perguntou, por que cigarro também causa câncer? Por vários motivos. O cigarro ele tem mais de 1.000 substâncias cancerígenas no seu interior. Ele causa câncer por 2 motivos. Porque, primeiro, algumas substâncias do câncer, ou do cigarro, eles são lesivas aos mecanismos de check-up da divisão celular, mas principalmente porque o cigarro ele faz lesão direta. Ele faz lesão direta. As substâncias tóxicas do cigarro, elas fazem lesão direta nas células. Então, o cara que fuma todo dia, ele está, por exemplo, lá nos alvéolos pulmonares, fazendo lesão dos pneumócitos. Lesão. Aí a célula do pneumócito é assim, lesão, reparo. Chega um belo dia que ela diz, eu não estou viçando, eu não vou reparar mais não. Aí não repara, a célula passa a virar uma célula mutante, passa a se dividir. Parabéns, você ganhou um câncer. Então, você que fuma, parabéns. Vou ter o maior prazer do mundo de lhe operar daqui a uns 20 anos. Outra coisa. Perguntar assim, isso pode ser ajudado por predisposição genética? Tanto predisposição genética, Duda, quanto pelo sistema imunológico. Você já, não sei se vocês sabem, mas os pacientes que têm SIDA, síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, né? Pacientes que têm AIDS, eles têm o maior risco de câncer, principalmente linfoma. Por quê? Porque o organismo dele não tem uma imunidade legal e não reconhece essas células mutantes. Então a célula fica lá se dividindo, fazendo a festa, e o organismo lá bem débil, certo? Fernando, tu pode falar um pouco da imunoterapia? Posso. A imunoterapia ela já é utilizada quando você tem uma reação de hipersensibilidade a alguma coisa. Por exemplo, você tem alergia... Eu vou falar bem rápido porque foge do tema da aula. Por exemplo, eu tenho alergia a camarão. Então, eu posso fazer doses pequenas dos antígenos que eu tenho alergia do camarão para que meu corpo ele vá se acostumando com esses antígenos. Aí, um belo dia, meu corpo já vai ter uma resposta mais complexa, mais organizada e não vai desencadear a reação de hipersensibilidade. Charuto é cancerígeno? Charuto, cigarro de palha, paiol e vapor. Tem pesquisa dizendo que vapor pode induzir SARA, que é síndrome da angústia respiratória do adulto, que é o mesmo mecanismo que o Covid faz no pulmão, SARA. Então, você que fica fumando pendrive no Dom Boteco, eu te odeio, seu desgraçado, que eu tô bebendo lá na minha, de boa, e fica uma fumaça cobrindo a mesa. Mas é cheiroso. Sabe o que é cheiroso? Sabe o que é cheiroso? O desinfetante regional, que você vai sentir daqui a 20 anos. Seu fumador de maconha. Vamos lá. Fiquei puto agora que eu tô com ódio desses vapes. E tá aí, gente. Existem vários tipos de radiação, né? Os raios-x, raios gama, raios cósmicos. E radiações não ionizantes. As ondas de rádio, micro-ondas. Micro-ondas, ele emite radiação, só que a radiação não ionizante. As radiações ionizantes, pessoal, elas têm mais energia. Elas têm uma frequência muito maior, né? Vocês viram lá na aula de modelos atômicos que quanto maior a frequência, maior a energia. E como é que isso aqui cai nas questões? Vamos lá. Vamos estudar agora as leis de SOD. Maninho, precisa saber que é a lei de SOD? Não. Então, eu escrevi e já vou apagar. Então, ó. Por exemplo, imagine que você tem um urânio 92, 238. Certo? Aí, esse urânio, ele vai lá e emite uma radiação do tipo alfa. Pessoal, como é alfa mesmo? Alfa é o quê? Alfa é o quê mesmo, hein? Alfa é o quê mesmo? Alfa é 2 e 4. Perfeito. Alfa é 2 e 4. Tem 2 prótons e 4 de massa. Ó, pessoal, lembra que eu falei que emitir é tirar um pedaço e jogar fora? O urânio aí, ele está tirando um pedaço dele e jogando fora. Esse pedaço é a partícula alfa. Essa partícula alfa, ela também é chamada de núcleo de hélio. Por quê? Porque ela tem a mesma representação do hélio, 2 e 4. Tá? Então, núcleo de hélio e alfa é a mesma coisa. Tá bom? Enfim. Gente, quando o urânio está emitindo a partícula alfa, ele está emitindo 4 unidades de massa para fora e 2 prótons. Então, galera, eu vou formar uma substância X. Essa substância X, ela vai ter quantas unidades de massa? Se eu tinha 238, estou jogando 4 para fora, vai sobrar quanto? 2, 3, 4. Tá bom? Eu estou jogando para fora isso de massa. E quantos prótons vai sobrar se eu estou jogando 2 prótons para fora? 90. Então, gente, o meu átomo X tem número atômico com 90 e massa 234. Primeira pergunta. Mudou o número de prótons? Mudou. Lembra que o número de prótons é a identidade do átomo?
Gente, se eu mudei o número de prótons, eu mudei o número de prótons, não é mais 92, é 90. Pergunta, vai continuar sendo urânio? Não, porque o urânio tem número atômico 92. Se não é 92, não pode ser mais urânio. Aí você vai lá na tabela periódica, certo? Vai pescar. Quem é que tem número atômico 92? É o... Oh, 92 não, 90. É o tório. Tá certo? Então o elemento que você formou aqui vai ser o tório, tá bom? Beleza? Então, gente, olha, você está transformando um elemento no outro. Isso é muito bonito. Esse processo, gente, se chama transmutação. Então, que é a transmutação? Você que assistiu Full Metal Alchemist, você tem o meu respeito, que eu sou fã de Full Metal Alchemist, dos melhores animes que existem. O que é transmutação? É você bater a mão assim Não. Transmutação é quando o elemento se transforma em outro através da emissão de uma partícula radioativa. Ok? Maninho, Oi. mas o tório ele ainda vai ser radioativo? Porque, tipo, a massa tá bem grandona pro núcleo pequeno, né? Pode ser ou não. Pode acontecer, Ailson, de fazer o seguinte. De urânio se decompõe em tório, o tório se decompõe em alguém, esse alguém se decompõe em alguém, até que vai chegar um momento que vai formar um isótopo estável. E às Meia vezes você vida, forma um né? É um negócio meio... Isso. Não, na verdade, minha vida é outro conceito. Na verdade, minha vida é outro conceito. Um isótopo pode ir se transformando do outro. Mas na maioria das reações, pode parar com uma emissão só. Aí esse isótopo, ele pode ser radioativo também? Pode. Inclusive, esse tório aqui que é formado, ele é um tório radioativo. Tá certo? Aí no ensino superior, quando eu estudei para dar aula disso aqui para vocês, no ensino superior, ele mostra como é que você faz essas reações consecutivas. Mas no ensino médio, a gente só estuda a primeira reação. Essa primeira reação aí. Tá certo? Entendi. Mas pode ser radioativo sim. E geralmente esses isótopos que são formados são radioativos. Beleza? Gente, e se o urânio... para quem quer saber, essa aqui é a primeira lei de Soddy. Tá certo? Primeira lei de Soddy. Se você quiser anotar. Se não quiser, não precisa não. Nunca vi isso cair na minha vida. E se o urânio emitir uma partícula beta? Pessoal, como é a representação de beta mesmo? Beta é o quê mesmo? Beta é menos 1 e 0. Pessoal, vai ter mudança de massa? Não. Então, eu vou continuar tendo 2, 3, 8 de massa. Tá? Mas vai mudar o número de prótons? Mas vai. Gente, ó, você tinha 92 prótons, certo? Você está perdendo menos um próton. Gente, você está perdendo menos um. Gente, de novo, ó, você está perdendo menos um. Gente, perder menos um é a mesma coisa de quê, pessoal? Perder menos um, gente, é a mesma coisa de quê? Ganhar um. Então, gente, seu novo número atômico aqui vai ser 93. Quando você emite uma partícula beta, o número atômico ele aumenta em uma unidade. Beleza? Tranquilo? Aumenta em uma unidade. Então, você está perdendo menos um próton. Isis, presta atenção. Você está liberando, na verdade, um elétron. Eu estou dizendo assim, que para você fazer a conta, você faz perdendo menos um próton. Perder menos um, fica menos um. Que é para dizer que você vai ganhar um próton. Tá certo? Isso aí, gente, é um macete que eu dou para você não esquecer. Que você está perdendo menos um próton. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte, ó. Vem cá. Vou falar baixinho, que é para você aprender, mas não encucar com isso. O que acontece é o seguinte. A radiação beta é nada mais nada menos do que um elétron acelerado. Ou seja, você pega o elétron, esse elétron ele absorve uma quantidade de energia absurda, ele dispara. E quando esse elétron sai da eletrosfera do átomo, ele vaza, tipo, ele sai mesmo. A radiação beta é o elétron que está na eletrosfera e vaza. Ela sai de dentro do átomo, certo? Quando esse elétron acelerado vaza do átomo, isso libera uma quantidade gigante de energia. E não se sabe por quê,
Existem várias teorias sobre, mas ao elétron ser acelerado e ser expulso da eletrosfera, pessoal, o nêutron se transforma em um próton. Um nêutron se transforma em um próton. Então, o elétron acelerado ele gera energia suficiente para converter um nêutron em um próton. Por isso que a massa não muda, né? Porque tanto o nêutron quanto o próton têm a mesma massa, mas o número do atômico ele aumenta uma unidade. Tá certo? Por quê? Porque eu aumentei um próton. E o nêutron, gente, reduz uma unidade, porque um nêutron se transformou num próton. É isso que acontece, tá bom? Gente, é uma questão que eu lhe garanto que você não vai ver na sua prova. Se o urânio emitir uma partícula gama, essa questão eu lhe garanto que você não vai ver na sua prova. Porque você não precisa fazer porra nenhuma. Certo? Tá bom? Vai, Lani, como é que ele se estabilizou? Gente, o urânio ele vai emitir apenas energia. Ele vai se estabilizar apenas às custas apenas de emissão de energia. Tudo bem? Tudo bem. Landinho, isso aqui cai. Véi, cai demais. Mas deixa eu só lhe explicar uma diferença que o pessoal confunde muito. Gente, qual é a diferença de emissão e bombardeamento? Qual é a diferença de emissão e bombardeamento? Emissão, pessoal, é quando o elemento tipo urânio, eu estou usando urânio, gente, porque ele é o que cai mais nas questões, emite alguém. Emite alguém, tipo uma partícula alfa, e vai virar o tório. Já o bombardeamento é o contrário. É o contrário. É quando o urânio ele é bombardeado, o nome já diz, ele é bombardeado com alguém. Você coloca ele para reagir com a emissão. Tá certo? Aí você vai formar alguém que vai ter número atômico 94 e a massa vai ser 242. Tá bom? Gente, a letra tá mais feia do que o normal hoje. Exatamente, Luquinhas. A letra tá mais feia que o normal, gente, porque eu esqueci o tablet no hospital. Aí eu tô riscando com o mouse. Beleza, pessoal? É só uma coisa, gente. Eu não vou falar de fissão e de fusão hoje, não, tá bom? Vocês vão ter uma aula no dia de finados. Um aulão, segunda-feira. Gabriel, deixa de saltar, mas... Vocês vão ter um aulão no dia de finados. Eu só tô vendo se vai ser de tarde ou de noite. Tá certo esse aulão? Provavelmente... Túlio, pode ser. Pode ser. A emissão ela pode ser artificial também. Pode ser. Eu tô vendo só se vai ser à tarde ou vai ser à noite, porque na segunda-feira tem um plantão lá na UPA. Mas na segunda-feira nós vamos ter um aulão com Barata, professor de História, e Robertinho, professor de Geografia. Essa aula vai ser sobre a química das guerras. Aí eles vão fazer um panorama geral das guerras, certo? E eu vou falar sobre as armas químicas. Vou falar sobre napalm, sobre dinamite, sobre a Moab, que é a Mother of All Bombs. Falar sobre as bombas de fissão e vou falar sobre a bomba de fusão. Aí, fissão e fusão, nós vamos falar nesse aulão, tá bom? A Gabriel perguntou, é do núcleo ou da minha específica? O aulão é da minha específica, mas aberto para os alunos do núcleo. É nosso. O aulão é do núcleo, é médio, todo mundo. Mas é para os alunos da específica e para os alunos do núcleo, tá bom? Fissão é emissão e fusão é bombardeamento? Não. Fissão e fusão não são emissão nem bombardeamento, são processos diferentes, tá bom? Porque a gente vai trabalhar lá na nossa aula segunda-feira, certo? Tranquilo? Tranquilo. Gente, estamos quase acabando nossa aula. Só queria mostrar para vocês esses GIFs, que são maravilhosos. Ó, espera aí que vamos com calma que eu vou explicar o GIF. Gente, tá aí o plutônio, certo? E ele vai sofrer um decaimento alfa. Olha a massa do plutônio. A massa do plutônio é 239. Ele vai sofrer um decaimento, certo? Vê. Ele ficou instável. Liberou a partícula alfa. E a massa não era 239?
caiu para 235. Tranquilo? Muitas vezes, quando você libera partícula alfa, você libera junto radiação gama. Você pode liberar as duas coisas juntas, tá certo? Beleza. Tá aí a radiação gama, né? Você está liberando apenas uma onda eletromagnética, você não perde nenhuma partícula. E alguém sabe o que é isso aí? Alguém sabe o que é isso aí? Gente, isso é uma chapa de raio-x antes do raio-x. A chapa de raio-x ela não é preta como a gente vê, não. Na verdade, ela é azulzinha, ela é transparente praticamente. Essa chapa de raio-x, pessoal, ela é rica em átomos de prata. E a prata, ela é fotossensível. O que acontece? A radiação, ela queima a placa. A radiação, ela queima a placa. Onde a radiação atravessar a placa vai absorver a radiação e vai ficar preta. Ela absorve por conta dos átomos de prata. Então, assim, a pessoa está lá deitada na maca, vai ter a placa do filme aqui embaixo, e a radiação ela vai atravessar a pessoa e vai queimar a placa. Só que tem um problema. No nosso corpo, nós temos um átomo acular, que é um átomo que tem um raio atômico muito grande, que é o famigerado cálcio. E o cálcio, por ele ser um átomo grande, ele bloqueia a passagem dos raios. Ele absorve esses raios que estão tentando passar. Então, assim, quando o raio passa direto, ele queima a placa. Quando o raio bate no cálcio, o cálcio absorve esse raio e não deixa o raio-x atravessar e queimar a placa. É por isso que quando você faz um raio-x, pessoal, onde tiver cálcio, simplesmente vai ficar branco. Porque a radiação não vai passar e não vai queimar a placa. Onde tiver branco, ou pode ser cálcio ou pode ser líquido. Por isso que quando a pessoa tem pneumonia, o raio-x dela fica com as áreas esbranquiçadas. Porque a pessoa está cheia de líquido no pulmão. Tá certo? Quando a pessoa tem um derrame, deixa eu mostrar aqui uma foto de uma paciente nossa lá da UTI. Obviamente eu não vou mostrar a foto da paciente, né? Vocês vão gostar. Ó. Vocês conseguem ver? Bota na minha câmera. Vocês conseguem ver? Pronto. Isso aqui, essa parte branca aqui, ó, é tudo líquido. Tá vendo que esse pulmão dela tá maior do que o outro, ó? Tá vendo que esse pulmão tá maior do que o outro? Daqui onde tá meu dedo para baixo é só líquido. Tá todo mundo conseguindo ver? Pronto. Aí, de tarde, eu fui lá, fiz uma punção e drenei. Olha o que tinha dentro do pulmão dela. 1,2 litro de líquido. 1,2 litro de líquido. Foi retirado do pulmão dela. Aí cheguei lá hoje, 5 horas da manhã, acordei a bichinha. Tá maravilhosa lá. É um derrame paraneoplásico, esse derrame dela. Ela tem um câncer de pulmão, que ela ainda não sabe. A gente vai se reunir com a família hoje para dar a notícia. Mas ela teve esse derrame por conta do câncer do pulmão. Ele fez um trombo na veia cava e aí vazou esse líquido aí pro pulmão. Tá certo? Então, onde tem cálcio e onde tem líquido, não vai passar radiação e vai ficar esbranquiçado. Tá bom? Ó, eu trouxe, por exemplo, aqui um raio-x meu. Existem vários. Metais pesados de forma geral. Vou colocar aqui. Metais pesados de forma geral. Principalmente cádmio, chumbo e bário. Certo? Aí eu trouxe um raio-x meu aqui, pessoal, para vocês verem. Ó. Onde tem branco aqui, é líquido, tá certo? Que foi um tempo que eu tava com pneumonia, tá bom? Aqui onde tem branco aqui, ó, é porque é líquido. Aqui o coração ele é envolto por um saco, né? Que é o pericárdio. Aí o pericárdio, ele tem um líquido entre os folhetos. E aqui foi um artefato que acharam aí no meu raio-x, tá bom? Gente, para encerrar nossa aula, vamos ver o conceito de meia-vida? 5! 5! Gente, falem com ele, chega a dar meu coração. Assim mesmo. Pessoal, para a gente encerrar,
o que é meia-vida? Meia-vida, entenda que é um conceito que no vestibular de vocês ele vai cair na prova de química. Mas é um conceito que não se aplica só à química. Meu Deus. Estou passando de uns tempos para cá, eu tô meio gago. Mas tudo bem. O conceito de meia-vida é um conceito que ele não se aplica. Na sua prova, ele vai cair na prova de química. Isso é fato. Mas é um conceito que ele não é um conceito só da química, não. Na verdade, o conceito de meia-vida é muito mais amplo. O conceito de meia-vida é um exemplo. O conceito de meia-vida, ele explica, por exemplo, por que você tem que tomar alguns remédios uma vez ao dia, ou de 12 em 12, ou de 8 em 8, ou de 6 em 6. Por exemplo, o ciprofloxacino é da mesma família do levofloxacino. São as quinolonas. São antibióticos. Só que o levofloxacino você toma uma vez ao dia e o ciprofloxacino você toma de 12 em 12. Por quê? Porque a meia-vida da levofloxacina é de 24 horas. E a meia-vida do ciprofloxacino é de 12 horas. O que significa meia-vida? Vamos lá. Meia-vida, para quem nunca tinha ouvido esse conceito, é o tempo que a substância leva para se degradar a metade de sua massa ou número de moléculas ou concentração. Tá certo? É o tempo que a substância leva para se degradar a metade de sua massa ou número de moléculas ou concentração, enfim. É o tempo que a substância leva para se degradar na metade. Isso é o tempo de meia-vida. Tá certo? Beleza? Então, lembra que eu falei para vocês que o urânio ele vai se degradando? Então, por exemplo, vamos supor que você tenha 100 moléculas de urânio. É um exemplo, tá? Você tem 100 moléculas de urânio. Aí, depois de 2 minutos, você só tem 50. Por quê? As outras 50 se degradaram e viraram outras coisas. Então, o tempo de meia-vida vai ser 2 minutos? Obviamente não é. Mas meia-vida, gente, é o tempo que a substância leva para se degradar na metade. Tá bom? Deu para entender o conceito de meia-vida? Nós vamos praticar. Deu para entender o conceito de meia-vida? Lucas, não é o tempo para a concentração chegar a zero, não, Luquinhas. Lucas perguntou assim, Landim, então um intervalo de 8 em 8, por exemplo, é o tempo que a concentração chega a zero? Não, é porque as medicações, elas têm uma concentração mínima para fazer efeito. Por exemplo, no organismo da gente, os antibióticos, eles têm um negócio chamado MIC, que é concentração inibitória mínima, que é a menor concentração onde o antibiótico consegue fazer efeito. E a maioria dos antibióticos é 50%. Então, por exemplo, a levofloxacina, quando ela chegar em 50% da concentração, ela já não faz mais efeito, você tem que tomar de novo. Certo? Beleza. Uma amiga minha falou essa semana que eu tô igual antibiótico, respondendo de 12 em 12 horas. Tá foda. Gente, então... Só essa semana, né? Alguém falou? Acho que não. Eu tô dizendo, só essa semana tu tá assim? Na verdade, esse ano. Esse semestre. Eu tô igual antibiótico. Na verdade, antigamente eu era uma cefalexina. Eu era de 6 em 6. De 6 em 6 horas eu respondia. Aí depois eu virei uma amoxicilina, fiquei de 8 em 8. Aí depois uma cipro, de 12 em 12. Agora eu tô uma levofloxacina, é só uma vez ao dia. E agora eu tô igual a benzetacil, tá em falta. Não tô respondendo de jeito nenhum, mas... vamos lá. Pessoal, então é o seguinte, como é que vão cair as questões de meia-vida para vocês? Para quem gosta de fórmula, a fórmula é bem tranquila, mas eu não recomendo você usar, não. Se você quiser usar, não, tô nem aí, faça o que você quiser da sua vida, mas não vai precisar, não. Mas a fórmula é assim, ó, a massa final da substância vai ser a massa inicial, aí a meia-vida, no tempo que diminui na metade, então a massa inicial dividido por 2 é elevado ao número de meias-vidas. Tá aqui a fórmula da massa na meia-vida. A massa final é a massa inicial vezes 2, sobre 2 elevado ao número de meias-vidas. Não precisa fazer isso, não. Nós vamos fazer alguns exemplinhos agora. Fissão nuclear, não é hoje, não. Nós vamos fazer alguns exemplinhos agora, e aí nós vamos para as questões da apostila. Eu sei que vocês não receberam o PDF, gente. Na verdade, isso aqui foi culpa de Vinícius, não, foi culpa minha. Porque a aula de hoje era para ser KPS. Era para ser KPS e pilhas. Só que ficaria muito corrida. Eu mandei um áudio para Vinícius, tipo, 00:30. Ei, Vinícius, eu vou dar radioatividade. Então a culpa foi minha.
Foi desorganização minha aí. De toda forma, olha aí, ó. Você já ouviu falar no SES 137? SES 137 é o seguinte, ó. Em 1987, ocorreu um acidente em Goiânia, no centro de Goiânia, onde houve um vazamento de radiação que foi uma catástrofe, assim, foi o maior acidente radioativo da história do Brasil. Não chegou a ser um dos maiores do mundo, mas na história do Brasil, o maior foi o acidente com o SES 137 em Goiânia. Havia um hospital privado, certo? E esse hospital estava abandonado. Esse hospital estava lá abandonado, era da rede privada, e 2 sucateiros, pessoas que catam sucata, invadiram esse hospital e encontraram lá uma máquina de tomografia. Aliás, uma máquina de radioterapia. E eles começaram a fuçar a máquina de radioterapia. O pessoal sucateiro, né, procurando sucata, começou a fuçar a máquina de radioterapia. Dentro da máquina de radioterapia, eles encontraram uma cápsula, certo? Eles encontraram uma cápsula. Tinha uma cápsula, certo? Tinha uma cápsula. Aí dentro dessa cápsula estava escrito assim, perigo, radioativo. Aí os caras olharam assim, vamos abrir? Aí eles abriram, tinha aquele símbolo lá do radioativo, né? Vocês estão ligados que símbolo é esse? Vocês sabem que eu não vou conseguir desenhar, né? Mas tinha aquele símbolo lá do radioativo. Ó, já caguei aqui. Aí tinha lá, perigo, radioativo. Aí os caras, vamos abrir, né? Quando eles abriram, ficou até razoável. Eles encontraram, gente, dentro da cápsula, um pozinho que um pozinho azul, que no escuro emitia um brilho muito intenso. Pô, uma coisa azul que no escuro brilha, vou levar para casa. E assim eles fizeram, levaram para casa. E, gente, eles ficavam chamando a vizinhança para ver o SES 137. Um deles, um dos sucateiros, ele inclusive fez um anel para a esposa, um anel de 137. A pedrinha, ele colocou a pedra e dentro ele colocou o 137. A filha dele brincava com 137, passava o 137 no rosto. A filhinha dele acabou falecendo. Muitas pessoas tiveram queimaduras graves, porque a dose de radiação era muito alta. Então, tinha queimaduras na pele. Muitas pessoas procuraram um hospital com sintomas de ânsia de vômito. E muitas delas, anos depois, acabaram desenvolvendo câncer. Então, foi uma catástrofe, certo? Com 137. Então, um documentário do Linha Direta, aquele que dá medo da Globo, bota aí Linha Direta 137. Mas hoje em dia tem muitos canais do YouTube, esses canais de entretenimento, que a galera gosta, que eu adoro assistir, você bota lá 137 e assiste a algum canal confiável. Tem uns documentários do Nostalgia que são muito bons. Talvez tenha do 137 no Nostalgia. Enfim, de toda forma, as questões vão cair assim. Ó. O Césio 137 tem uma meia-vida de 30 anos. Após 120 anos, qual a massa restante de uma quantidade inicial de 20 gramas? As questões são assim, gente. Aí não precisa. Mouse. Não precisa tu colocar uma fórmula para isso aqui, não, velho. É só tu fazer na tora mesmo, pô. Eu fazia as questões de vestibular de radioatividade, tudo na tora mesmo, velho. Vamos lá. 30 anos, né? Minha vida é 67. Então, vamos lá. 20 gramas é a quantidade inicial. Quanto é a minha vida, né? 30? Quando passarem 30 anos, quanto é que tu vai ter de césio? Quanto é metade de 20? 10. Tu vai diminuindo metade na metade. Quando passarem mais 30 anos, quantos anos tu vai ter ao todo? 60. Quanto é que tu vai ter? 5 gramas. Quando passar mais 30 anos, quantos anos tu vai ter ao todo? 90. Quanto é que tu vai ter? 2,5 gramas. Quando passar mais 30 anos, tu vai ter os 120 anos que a questão quer e vai ter quantos gramas? 1,25 gramas é a massa restante de 137. E acabou aí a sua questão. Tranquilo? Não esqueçam, gente. Vocês podem até encontrar questão de fissão e de fusão nuclear na apostila de vocês.
por favor, leiam fissão e fusão nuclear na apostila. A teoria está bem bonitinha, foi feita com o maior carinho do mundo aí para vocês, a apostila está linda. Vinícius vai mandar para vocês o capítulo 27, certo? Resolvam as questões, leiam a parte de fissão e fusão. Pô, Felipe, se eu tivesse dado essa aula semana passada, hein? Lactovacilo. A galera falando que no simulado que é uma questão igual. Ariel, Daiane também falaram. Então vamos resolver algumas questões para a gente praticar, tá bom? Não esqueçam que fissão e fusão a gente vai trabalhar no nosso aulão, tá certo? Então, ó, vou parar aqui o compartilhamento. Eu sou aquela pessoa, devo, não nego, pago quando puder. Assuntos que estou devendo. Assuntos que estou devendo. Solução tampão. Vai ser aulão com biologia. Eu acho que vai ser com Vanilton e Bruno, viu? O do Solução tampão vai ser com Vanilton e Bruno. Tô tentando ver aí. Mas, de certeza, fissão e fusão vai ser no aulão de guerras com Robertinho e Barata. Não se preocupem, gente. Eu ainda vou divulgar esse aulão. Eu já quero começar a divulgar amanhã. Eu ainda vou divulgar esse aulão. E eu vou mandar nos grupos como é que vai ser o horário direitinho. Vou pedir para Vinícius avisar para vocês. Eu já falei para Vanilton. O Vanilton já disse que vocês não tinham nada na segunda. Então dava certo. Berquinha é foda demais. Gente, vamos resolver a questão? Vou colocar aqui... Rapidinho, viu? Rapidinho. Eu tô levando uma pizza. Levando uma pizza aqui do meu computador que só Deus. Gente, eu tô sendo meio burro, né? Eu tô procurando aqui o material, mas se vocês não têm, eu também não tenho não, né? Pela lógica, né? Eu não tenho não o material aqui, mas peraí que eu tenho as questões. Como eu quero só as questões? Acaba jumento da festa. Peraí que eu tenho as questões. Apostila 4, radioatividade. E da peste. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? É só as questões que eu enviei para a edição. Ó, gente, vou aqui fazer os backstages, os bastidores do núcleo. Ó como é que a apostila sai de mim. Eu mando para Israel isso aqui, ó. Eu mando para Israel isso aqui. Olha como ela chega para vocês. Aqui é a do aprova. Mas olha como ela chega para vocês. O bicho se garante, viu? O bicho é bom, viu? Mas enfim, vamos pegar essa porcaria aqui que sai de mim. Porcaria não, gente. Tá bonito também. Que aqui foi feito com tanto esmero que vocês nem sabem. Mas vamos lá. Pessoal, aqui é as questões de salas, se eu não me engano. Pronto, ó. Vou colocar aqui uma questão para a gente resolver, só para a gente dar uma praticadazinha. E vamos fazer essa questão 3. Todo mundo vendo minha tela? Posso ir de boa? Simbora.
A água coletada em Fukushima em 2013 revela radioatividade recorde. A empresa responsável pela operação na usina de Fukushima, Tokyo Electric Power, TEPCO, informou que as amostras de água coletada na central em julho de 2013 continham um nível recorde de radioatividade, 5 vezes maior do que o detectado geralmente. A TEPCO explicou que uma nova medição revelou que o líquido coletado em um posto de observação entre os reatores 1 e 2 da fábrica continha um nível recorde do isótopo radioativo estronço 90. O isótopo do estronço 90 não existe na natureza. Sua formação ocorre principalmente em virtude da desintegração do bromo 90. Vamos suspeitar? Gente, ó, o bromo 90 virou estronço 90. Pessoal, pode ter sido uma emissão, presta atenção, pode ter sido uma emissão gama? Não. Não, porque se fosse uma emissão gama, teria mudado o quê? Nada. Teria mudado nada. Então não pode ser emissão gama. Pode ser emissão alfa? Não. Não, por que não pode ser a emissão alfa? Porque a alfa muda o quê? Prótons e massa. Massa. Muda próximo, muda massa. No caso aqui, gente, ó, só foi mudado. Ó, o bário virou criptônio, virou rubídio e virou estrôncio. Gente, o que é que o bário não, desculpa, o bromo. O que é que o bromo está emitindo aqui para se transformar na estrôncio? Só o próton. A partícula beta. Nosso gabarito acaba sendo letra E. Beleza? Tranquilo, gente? Glicose marcada com nucleides de carbono 11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais no cérebro, por meio de tomografia e de emissão de póstolo. Gente, isso aqui é legal demais. Ó, como é que você vê se uma pessoa está tendo tumor de tireoide metastático? Injete iodo na tireoide. Espera 2 dias e faz um exame no corpo inteiro da pessoa, chamada cintilografia. Gente, o iodo radioativo, que é o iodo 131, vai ficar emitindo radiação e a máquina capta a radiação. Deixa eu ver se você acha aqui a imagem de uma cintilografia para vocês verem como a radiação é massa. Ó, gente. Agora o PET scan. Vou abrir as duas imagens para vocês olharem. Para vocês verem como é apaixonante. Camarada foi lá. Camarada foi lá. Pulmão, contraste, câncer. Fez uma tomografia de pulmão. Cadê? Olha aí, gente, que massa. O cara fez uma tomografia de pulmão com contraste. Gente, você injeta contraste na veia da pessoa e esse contraste vai se proliferar pelo corpo da pessoa. Onde você está vendo mais clarinho aqui, gente, ó, é o contraste, certo? Aí você vê um brocotoma aqui no meio da tomografia, preenchido por contraste. Isso aqui provavelmente, pessoal, é um tumor. O tumor tem vaso, ele capta o contraste e está aí. Cintilografia. A cintilografia, ela marca o cálcio no organismo, tá certo? Na cintilografia óssea, você consegue ver se tem tumores ósseos. Nessas regiões aqui, onde estão mais pintadinhas de preto, é porque está mostrando uma maior atividade de proliferação celular. Então, aqui tem várias cintilografias aqui diferentes. Onde tem essas áreas mais pretinhas é porque tem uma maior proliferação celular. Aqui, por exemplo, provavelmente é um câncer de coluna. Certo? Um câncer de medula vertebral. Então, é muito massa. E tudo isso é através de radiação. Você injeta o contraste, esse contraste ele vai se proliferar pelo corpo da pessoa e a máquina é capaz de reter esse contraste. Então, beleza, Elisa. Ó.
A desintegração do carbono 11 gera um pósitron, com tempo de meia-vida de 20,4 minutos, de acordo com a equação da reação nuclear. Tá aí a reação, certo? Da emissão do pósitron. O pósitron, gente, ele vai ser representado assim. O pósitron, ele é um elétron positivo. Você pode aprender assim, que é um elétron positivo. Ele é representado assim, um Ezinho, letrinha E, e um aqui embaixo, pode dizer que a carga dele é mais um. A partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo para aquisição da imagem é de 5 meias-vidas. Considerando um medicamento que contém 1 grama de carbono 11, qual a massa em miligramas, que é a massa em miligramas do nuclídeo, após a aquisição da imagem? Gente, para se obter a imagem, você precisa passar 5 meias-vidas, segundo a questão, né? Aí quanto é que ele coloca no início? Não é 1 grama? Então acabou só. 1 grama. Vamos lá. Quando passar uma meia-vida, vai virar 0,5. Quando passar 2 meias-vidas, vai virar 0,25. Quando passar 3 meias-vidas, vai virar 0,125. Quando passar 4 meia-vidas, vai virar 0, ai meu Deus, 0,625. Quando passar 5 meias-vidas, vai virar 0,03125 gramas. Como ele quer em miligramas, você vai ter aproximadamente 31,25 miligramas aí após 5 meias-vidas. Gabarito letra D. Beleza? Cuidado que as questões, às vezes, gente, vai pedir percentual. É só você começar com 100%, porque qual é a massa inicial? 100% da massa. Então, quando as questões pedirem percentual, você sempre começa com 100%. Aí vai 100, 50, 25, 12,5 e vai descendo. Beleza? E para finalizar, uma pergunta muito boa que fizeram. Pergunta muito boa que fizeram, foi o Luquinhas que fez. Foi perguntando sobre como é que se data fóssil utilizando carbono 14. Gente, primeiramente, vocês precisam entender que o carbono 14 é o mais usado para datar fóssil, mas ele não é o melhor. Por quê? Porque a meia-vida... Recebendo mensagem aqui. Sim, porque a meia-vida do carbono 14 é pequena, tá certo? A meia-vida do carbono 14 é pequena. O carbono 14, pessoal, ele é utilizado para datar fósseis que não passam de 30 mil anos, geralmente, certo? O que é mais utilizado, por que isso? Porque o carbono 14 ele tem uma meia-vida de 5.700 anos. Então, se eu tenho um fóssil que tem milhões de anos, não é ideal datar com carbono 14. Na verdade, o ideal mesmo é utilizar o potássio, tá certo? Potássio 40. Potássio 40, ele tem uma meia-vida, vou até pesquisar aqui. Meia-vida, potássio 40. Pronto. A meia-vida do potássio 40 é de 1 bilhão de anos. Então, é muito melhor para datar utilizando potássio 40, certo? Mas como é que funciona a datação utilizando o carbono 14? Gente, é o seguinte. Na nossa atmosfera terrestre, deixa eu colocar aqui a imagem para vocês. Vocês estão vendo minha tela? Não. Oxente, peraí então. Pronto. Como é que é a datação para o carbono 14? É o seguinte. O Sol, como vocês sabem, ele emite radiação, é radiação tipo cósmica, certo? Essa radiação cósmica, lá na estratosfera, eles entram na atmosfera e eles colidem com os átomos e eles vão criar um nêutron, certo? Um nêutron energético. Esse nêutron, ele colide com o átomo de nitrogênio 14, tá certo? Ao colidir com o átomo de nitrogênio 14, ele libera um próton. Então, é tipo assim, o nitrogênio, gente, não esqueça, ele tem 7 prótons e 14 de massa. Esse nêutron que veio lá da estratosfera, através da radiação cósmica, essa radiação colide com alguém, libera um nêutron. Esse nêutron colide com o nitrogênio, joga um próton para fora e ocupa o lugar dele. O nitrogênio tem 7 prótons. Quando ele perde um próton, ele fica com 6. E se transforma em carbono, que é quem tem número de prótons igual a 6. E vira o carbono 14. Então, na atmosfera já existe carbono 14. O carbono 14 ele já existe na atmosfera, certo? E ele é formado dessa forma, através do nitrogênio 14. Esse carbono 14, como todo carbono, ele vai participar do ciclo do carbono.
Então, por exemplo, não tem esse CO2 que a gente exala? Dentro do CO2 que a gente exala, também tem um pouquinho de CO2 que tem carbono 14. Então, a planta, quando faz fotossíntese, ela não fixa o dióxido de carbono? Dentre as várias moléculas de dióxido de carbono que ela vai fixando, às vezes tem uma lá perdida de carbono 14. Então, a planta ela absorve o dióxido de carbono, que tem carbono 14. Gente, eu não estou dizendo que o CO2 ele é feito de carbono 14, não. Eu estou dizendo que o CO2, alguns deles têm átomos de carbono 14. E fazem fotossíntese, e esses animais, quando ingerem as plantas, eles acabam ingerindo esses átomos de carbono 14. Tudo bem? Aí, quando esses animais morrem e são soterrados, esses átomos de carbono 14, eles ficam na massa óssea. Você pode datar o carbono 14 de duas maneiras. Você achou lá o fóssil. Você calcula qual a quantidade de carbono 14 e existe uma tabela que mostra qual é a massa que cada espécie deveria ter de carbono 14. E você vai comparar na massa que tem e quanto deveria ter. Você calcula a diferença e vê quantos anos se passaram. Tá certo? Outra forma, tá aqui na figurinha para vocês, os ossos, eles vão perder o carbono 14 que vão se transformar em nitrogênio através do decaimento beta. Aí esse carbono 14 ele vai se acabando, e a massa vai diminuindo. Então assim, você pega lá a tabela, você vê lá, esse animal aqui, ele está com tantos miligramas de carbono 14. Ele deveria ter quanto? Então deixa eu ver quantos anos se passaram através da diferença. Então é assim que é feita a datação com carbono 14. Beleza? Agora com o potássio 40, sinceramente eu não sei como é que faz. Beleza? Pessoal, tá chegando as perguntas aqui. Mas agora já são 9h05. Eu vou precisar encerrar a aula agora. Eu vou deixar para tirar essas dúvidas de vocês ou no aulão ou no grupo, tá bom? Qualquer coisa vocês perguntam, se eu não conseguir responder rápido, perguntar aos monitores ou dar uma pesquisadinha. Eu vou precisar voltar para o hospital agora. São 9h05, eu preciso voltar às 9 horas. E vocês têm aula com o Rafael também às 9h20, né? Então, gente, um cheiro no coração. Obrigado aí por terem ficado aí mais cedo, acordarem mais cedo aí para assistir essa aula. A gente se encontra na próxima terça-feira. Fiquem com Deus e boa semana e bons estudos para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, Thiagão.